Elivaldo, nós também estamos trazendo uma questão que, aliás, você trouxe na semana passada, que foi discutido na Assembleia, que é a história dos servidores do Estado mudarem de regime e ir para um regime geral da Previdência. Esse assunto está em discussão, né? Está em discussão ainda. O governo provocou o Supremo Tribunal Federal e aguarda exatamente um parecer final, uma decisão do Supremo, para saber qual será o destino de servidores que entraram no Estado sem concurso, portanto, anterior à Constituição de 88, e qual será o destino, se permanecem, continuam no regime próprio de Previdência do Estado ou migram para o regime geral do INSS. A Gorete Santos traz para nós reportagens sobre o assunto. A medida pode atingir servidores que entraram no Estado sem concurso público a partir do ano de 1983. A quantidade ainda está sendo levantada, mas a Fundação Piauí Previdência estima em aproximadamente 20 mil. Metade ainda na ativa e a outra formada por aposentados e pensionistas. Segundo o presidente da Fundação, a transferência desses servidores do regime próprio de Previdência para o geral, ou seja, administrado pelo INSS, é só uma das possibilidades. O que está sendo passado muito é que já há uma definição de que todos vão para o INSS. Não há isso. Não há nenhuma definição em torno disso. Quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Pode o Supremo decidir qual uma das decisões pode existir? Permanece como está. Esses ainda permanecem como servidores, se aposentando pelo antigo IAPEP, hoje Piauí Prev. Ou ainda pode também ter uma decisão no sentido, permanecem eles como servidores, mas se aposentando pelo INSS. Essa é outra decisão que pode existir. Ou outra decisão que seria acatar integralmente o que disse lá a Justiça do Trabalho, que esses servidores, na verdade, são empregados públicos e, por serem empregados públicos, consequentemente, são aposentados pelo INSS. O governo do Estado argumenta que a ação no Supremo é uma necessidade legal. De acordo com o governo do Estado, tudo começou depois que cerca de 1.500 servidores sem concurso público ingressaram na Justiça do Trabalho requerendo o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eles tiveram ganho de causa, mas, de acordo com o governo do Estado, no momento em que a Justiça tomou essa decisão, também passou a considerá-los não como servidores, e sim como empregados, já que o FGTS só é pago para quem tem carteira assinada. E isso teria gerado uma insegurança jurídica para o Estado em relação aos demais servidores na mesma condição. Qualquer promotor, seja ele estadual ou do Ministério Público do Trabalho, pode entrar com ação civil pública exigindo e dizendo: governador, peraí, tudo bem, essas 1.500 ações são só entre aqueles lá que estão litigando. Mas a Justiça reconheceu uma situação, qual é? Que aquele servidor que entrou sem concurso público, ele não é servidor, ele é empregado público, por isso tem direito ao FGTS. Daí, exatamente esse problema aqui, nós temos outros servidores iguais. Nós temos vários servidores, em torno de 10 mil servidores ativos hoje, ou mais de 10, um pouco mais de 10 mil servidores ativos hoje, ativos no Estado, na mesma condição. Um dos grandes temores dos servidores, se mudar o regime de previdência, é a redução no valor da aposentadoria, já que muitos deles recebem acima do teto do INSS, hoje de apenas R$ 5.800. Mas Marcos Steiner afirma que ninguém será prejudicado. Se a aposentadoria dele for menor, né, no INSS, que seria no antigo IAPEP, ou Piauí Prev, o Estado está estudando exatamente pagar uma complementação pecuniária, complementar essa diferença, para que o servidor, quando se aposentar, não tenha prejuízo. Outra também questão é que não vão perder o IAPEP Saúde e o Planta, né, vão continuar pertencendo ao plano do IAPEP Saúde e Planta. Existe, nós vamos ser seletistas, caso, veja bem, isso é uma hipótese de caso a decisão seja no sentido de colocá-los no INSS.